Você é um nerd de respeito, mas não sabe se leu todos os HQs que deveria ter lido. A gente separou aqui hoje uma lista com os HQs que mais repercutiram na comunidade nerd ao redor do mundo. Então já prepara o seu checklist por aí. Editor, roda a vinheta. Fala galera, Dan Cunha na área aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Todo nerd de respeito adora exibir seus conhecimentos quanto aos HQs que leu. É, aquele lance de conhecer as histórias originais dos personagens que a gente mais curte, saca? Pensando nisso, galera, a gente separou aqui uma lista com as 10 HQs que mais repercutiram na comunidade nerdística por aí. Então, se você não quer perder nem esse, nem os próximos vídeos do Resenha Geek, sugiro fortemente que você se inscreva no canal, deixe o like aí e já ative o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar vídeo novo, beleza? Se você vai fazer isso, já aproveita, passa lá no Instagram, @canal_Resenha Geek. Lá no Instagram, galera, a gente tem conteúdo novo todos os dias e aqui no YouTube toda quarta-feira ao meio-dia. Chega de enrolação, bora para nossa lista. Watchmen, considerado por muitos a obra-prima definitiva das HQs, Watchmen, na realidade, é a desconstrução do super-herói. Criado por Alan Moore e Dave Gibbons, foi publicada pela DC Comics numa minissérie de 12 episódios, entre os anos de 1986 e 87. Watchmen introduz nada mais, nada menos do que Dr. Manhattan, um dos personagens mais fascinantes já criados na história das HQs. Um homem que transcende a sua humanidade e se transforma quase num deus. Além disso, claro, né, a importância de Watchmen para as HQs está na abordagem de temas como, por exemplo, a moralidade, o poder e a política, de uma forma nunca vista antes nos quadrinhos. Heróis imperfeitos com as suas motivações dúbias e personalidades complexas e não lineares não eram tão comuns assim na época que o Watchmen foi lançado. Muito menos ainda com a profundidade que tudo isso foi explorado nessa história. Ah, e uma curiosidade interessante sobre o Watchmen, inicialmente Alan Moore queria usar personagens que já estavam disponíveis e que eram oriundos da Charlton Comics, que havia sido comprada pela DC Comics, mas a editora acabou não permitindo que ele fizesse isso. Então ele acabou criando como se fossem personagens análogos, como por exemplo, o Comediante, que é inspirado no Pacificador. Cavaleiro das Trevas. Batman, o Cavaleiro das Trevas, é uma HQ de Frank Miller que ilustra o herói numa etapa mais avançada da sua vida, que decide voltar ativa numa Gotham completamente caótica. Para falar sobre a importância de Cavaleiro das Trevas, pessoal, é importante eu construir com vocês aqui a imagem do que estava acontecendo com o Batman lá nos anos 60. Para quem já é um pouco mais velho, como eu e o Thiago aqui no canal, não vai ser um problema lembrar daquela minissérie do Batman que ainda passava ocasionalmente lá na televisão aberta, né? E que era uma minissérie muito divertida, muito espontânea, quase beirando o humor. Era muito colorida, inclusive tinham aqueles balões, né? Toda vez que tinha uma luta, tinha os balões que imitavam os sons. Então tinha lá um balão com pô, pá, tum. Só que o que acontece, pessoal? Essa série, ela acabou trazendo para o público a imagem de um Batman que não é muito na pegada do Batman que a gente conhece hoje e que a gente se lembra toda vez que alguém pronuncia o nome Batman, né? Aquele cara mais sombrio, né? Mais escondido, mais trevoso, né? Não, essa série era uma série muito colorida, quase como se fosse um Big Bang Theory da vida, alguma coisa assim. Bem nessa pegada comédia, sitcom. E depois que isso aconteceu, a DC passou a fazer um trabalho de rebranding do Batman, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela passou a fazer um trabalho de modificar a forma como a gente reconhece e enxerga o super-herói, tornando dali pra frente o personagem mais sombrio novamente. Com algumas HQs que eu vou citar aqui pra vocês, pessoal. Então a gente teve O Segredo dos Túmulos que Esperam, que é um pouco menos conhecida no Brasil, mas foi amplamente divulgada fora daqui. A Filha do Demônio,
Batman Ano 1 e, finalmente, o Cavaleiro das Trevas, que acaba coroando Batman como um personagem psicológico, filosófico, mais escuro, né? Mais das trevas mesmo. Piada mortal. E, como todo bom herói não é nada sem um vilão, é impossível falar com vocês sobre Cavaleiro das Trevas e não falar sobre o Piada Mortal. Inclusive, quem me apresentou o Piada Mortal foi o Thiago, que faz o canal aqui junto comigo. E definitivamente foi uma das melhores histórias do Batman que eu li até hoje. Ela também foi escrita por Alan Moore, mas as ilustrações, que são fabulosas, foram feitas por Brian Bolland. E a Piada Mortal explora as origens do Coringa. A HQ acaba mostrando o Coringa como uma figura bem trágica, insana e fora de controle. Enquanto explora aquele conceito de um dia ruim como um gatilho que separa vilões e heróis, sabe como é que é? Além disso, Piada Mortal acabou criando um impacto muito duradouro na mitologia de Batman, incluindo o destino traumático de Bárbara Gordon. E vocês sabiam que, apesar de ser considerado por muitos fãs como uma das melhores histórias do universo de Batman, o próprio Alan Moore já disse algumas vezes que ele não curte muito a história. Sandman. A série Sandman foi criada por Neil Gaiman e é com certeza uma das obras mais icônicas e revolucionárias da história dos quadrinhos. Publicada pela Vertigo Comics, o selo lado B da DC Comics, Sandman chegou ao público em 1989 e foi publicada até 1996. E ela é amplamente conhecida pela sua mistura única de mitologias diferentes. A história gira em torno de Dream, ou também conhecido como Morpheus, ou ainda Sandman. Um dos 7 perpétuos, entidades cósmicas, que representam cada um deles conceitos fundamentais da existência humana. Neil Gaiman se inspirou em diversos contos diferentes de diversas mitologias diferentes para criar os perpétuos, além também de explorar ideias já existentes anteriormente no universo da DC Comics. A série contou com uma ampla gama de artistas bem talentosos para fazer as ilustrações, incluindo, por exemplo, Dave McKean, que criou as incríveis capas surrealistas. O visual é fundamental para que a gente consiga captar um pouco do tom meio que onírico das HQs. E também para que a série alcançasse um patamar jamais antes alcançado por nenhuma HQ no mundo, que foi ter entrado para a lista de best-sellers do New York Times e ter sido também a primeira a ganhar o prêmio World Fantasy Award com a edição Sonho de uma Noite de Verão. Maus também foi amplamente reconhecida como um marco nos quadrinhos e na literatura. E olha só que interessante, ela foi originalmente publicada em partes entre os anos de 1980 e 1991. A graphic novel, como é conhecida, foi a primeira do gênero a receber diversos prêmios, inclusive prêmios da literatura e de altíssima relevância, quebrando algumas barreiras para que os quadrinhos passassem a ser vistos dessa forma de maneira legítima. Essa série se trata de uma narrativa autobiográfica e histórica que retrata o Holocausto usando animais no lugar das populações, né? Então, por exemplo, os ratos representam os judeus, os gatos representam os alemães e assim por diante. Dentre os prêmios recebidos estão o Pulitzer de 1992, entre muitos outros prêmios ao redor do mundo. Mas também alguns bastante significantes, como, por exemplo, o Will Eisner Hall of Fame Award de 1999, e grande parte dessas premiações devido à importância de Maus para a história dos quadrinhos. Essas premiações acabam celebrando o impacto positivo e duradouro que Maus tem, não só na indústria, mas também para levar o conhecimento para o público infanto-juvenil, já que ele é usado por diversas escolas para falar sobre esse tema em específico. Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras foi publicado originalmente entre 1985, o ano em que eu nasci,
em 1986 em 12 volumes. E ela foi criada pelo roteirista Marvel Wolfman e pelo ilustrador George Pérez. A HQ é amplamente considerada como um dos maiores eventos da história da DC Comics, revolucionando não apenas o multiverso da editora, mas também os quadrinhos de super-heróis de maneira geral. Nos anos 80, a DC enfrentava já um problema que eu acho que vocês vão perceber que é um problema atual tanto da DC quanto da Marvel. O multiverso da DC em 1980 estava confuso e muito fragmentado. Desde a sua criação lá em 1940, a editora já tinha introduzido muitos personagens e as tramas estavam ficando cada vez mais complexas. Além disso, já existiam versões diferentes dos heróis, né? É possível, por exemplo, você acompanhar histórias do Superman na Terra 1, Superman na Terra 2. E toda essa confusão acabava atrapalhando na expansão das vendas da DC, porque imagina que a DC precisava trazer mais leitores novos para continuar lendo suas histórias. Só que para os leitores novos era muito complicado pegar uma história que estava lá pipocando no meio de tantas outras e entender a cronologia confusa desses fatos todos que a DC estava expondo ali. Muitas vezes as edições dos quadrinhos, né, Terra 1, Terra 2, eram lançadas simultaneamente. Então, Crise nas Terras Infinitas foi idealizado, vamos dizer assim, pela DC para organizar toda essa bagunça que ela mesma tinha criado. Sendo assim, Crise nas Terras Infinitas é considerado, então, o primeiro crossover da história dos HQs. E Marv Wolfman levou 4 anos para planejar todo esse enredo, além de contar com uma equipe que mapeou todos os fatos do universo da DC, criando cronogramas e guias muito precisos para garantir que as mudanças que fossem criadas através de Crise nas Terras Infinitas fossem finalmente coerentes e coesas. Homem-Aranha, a Última Caçada de Kraven. Homem-Aranha, a Última Caçada de Kraven é uma das histórias mais sombrias e marcantes do Amigão da Vizinhança. Publicada em 1987, obviamente, pela Marvel Comics, escrita por DeMatteis e ilustrada por Mike Zeck, a saga foi originalmente publicada em 6 partes. E a HQ definitivamente é mais do que uma história simples de super-heróis. É um estudo profundo sobre obsessão, honra e mortalidade. Kraven é retratado como um homem que busca o seu propósito e disposto a tudo para provar o seu valor. Então, diferente das histórias mais leves de Homem-Aranha, a Última Caçada de Kraven tem um tom sombrio quase existencialista, marcado por violência, introspecção e desespero. Esse tom era muito inovador para a época em que foi lançado. E ele acabou ajudando a elevar o nível das narrativas das histórias em quadrinhos. Para vocês terem ideia, né, existe uma cena muito emblemática em que Kraven acaba derrotando o Peter e enterra ele vivo. Peter, por sua vez, tem uma batalha contra a sua própria psique, porque ele precisa vencer a si mesmo para sair de dentro daquele túmulo. E a saída define a sua força interior, que o define como Homem-Aranha, reforçando a humanidade e perseverança desse personagem que a gente tanto gosta. O Reino do Amanhã. Lançado em 1996, O Reino do Amanhã é uma das histórias mais icônicas da DC Comics. Escrita por Mark Waid e ilustrada por Alex Ross, a minissérie em 4 edições é uma obra-prima. E ela explora um futuro distópico e moralmente bem complexo, eu diria, do universo da DC. A combinação de uma narrativa épica e a arte pintada de Alex Ross fazem dessa HQ um marco histórico dos quadrinhos. E é muito interessante porque a história acaba questionando o limite dos poderes dos super-heróis e os dilemas morais que isso traz para a conversa. Superman, por exemplo, enfrenta a difícil tarefa de equilibrar a sua autoridade com a liberdade humana. E em inglês, o título é Kingdom Come,
que faz uma referência à oração cristã do Pai Nosso, no trecho em que diz: venha a nós o vosso reino. A HQ é repleta de paralelos religiosos, o que acaba reforçando o papel de Norman McKay como observador e juiz. V de Vingança, também criada por Alan Moore, putz, esse cara foi muito foda no que ele fazia, e ilustrada por David Lloyd, a graphic novel foi publicada originalmente entre os anos de 1982 e 89. Primeiramente pela editora britânica Warrior e posteriormente concluída pela DC. Ela é, com certeza, uma obra revolucionária que mistura ficção científica, política, sociologia e é, na verdade, uma análise, um debate complexo sobre liberdade, identidade e o poder da resistência. V luta contra o autoritarismo, mas a sua busca por justiça também levanta questões éticas sobre os métodos que ele utiliza. E uma curiosidade bem legal dessa HQ, pessoal, é que vocês já devem ter visto várias vezes por aí, mas a máscara de V é usada várias vezes em protestos ao redor do mundo como uma forma de resistência aos poderes, ao controle que a população sofre. Guerra Civil. Escrita por Mark Miller e ilustrada por Steve McNiven, a história apresenta um conflito épico que divide o multiverso da Marvel e redefine as relações entre os heróis, com temas centrais como liberdade versus segurança, os conflitos morais e os impactos pessoais e políticos. Guerra Civil foi influenciada pelo clima político da época, especialmente pelos debates sobre a liberdade individual e a segurança que rolavam nos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro. Guerra Civil, sem dúvida nenhuma, é uma história marcante, porque traz para os quadrinhos esses debates políticos e sociais, além de testar os limites morais dos personagens. Ele é considerado como um dos eventos mais influentes da Marvel e permanece, sem dúvida nenhuma, como um dos preferidos dos fãs. Mas e você, super fã de quadrinhos? Acha que a gente deixou de colocar algum quadrinho que tenha sido super importante, super relevante para a comunidade geek ao redor do mundo? Coloca nos comentários aí, porque obviamente que a gente tem o tempo restrito aqui, né, galera? Não dá para colocar todos os quadrinhos e com certeza a gente vai querer continuar essa resenha com vocês aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 para a gente discutir um pouco melhor todos esses quadrinhos que a gente tanto gosta. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, dá essa moral pra gente, nosso canal voltou a crescer e isso é muito legal, tem acontecido graças a vocês. E se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos também, que isso também vai ajudar bastante a gente continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês num próximo vídeo. Galera, falou, fui!